Graça e paz, irmãos. Amém? Eu convido você a abrir a palavra do Senhor na carta escrita aos Colossenses, no capítulo de número 3. Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, irmãos. E antes de nós lermos o texto proposto nesta manhã, irmãos, deixa só eu trazer algumas informações aqui que vai ser importante para o nosso entendimento. Primeira informação é que a carta aos Colossenses, ela é uma carta espelho, não é? Uma carta espelho que reflete muito aquilo que Paulo já havia escrito ali aos Efésios, né? Então, há algumas passagens nessas duas cartas que elas são muito parecidas, né? Outras até bem iguais, né? Bem similares mesmo. Embora haja ali, digamos, a disposição que Paulo coloca essas palavras, elas são ali de um pouco diferente. Por exemplo, se você pegar o finalzinho do capítulo 3, né, do versículo 18, até o capítulo 4, versículo 1, nós vamos ver ali que Paulo ele está falando no que a minha versão bíblica nomeou de os deveres da família. Então ele vai trazer uma palavra às esposas, aos maridos, aos filhos, aos pais, aos servos e aos senhores. Mas preste atenção, o versículo 18, ele fala às esposas, aí no 19, ele já fala aos maridos, no versículo 20, aos filhos, no versículo 21, aos pais, no versículo 22, aos servos, e no capítulo 4, versículo 1, ele vai falar então aos senhores. Esta mesma palavra, ele vai falar ali no finalzinho do capítulo 5 de Efésios, né? E lá fica um pouco mais conhecido por nós, porque o texto ele é um pouco maior, né? Então ele trata um pouco mais sobre esta temática. Então parece-me que aqui Paulo estava tentando alcançar um objetivo diferente daquele lá aos Efésios. Lá ele está falando sobre o enchei-vos do Espírito Santo, ele apresenta o suportar um ao outro, né, em todos os relacionamentos. Aí ele vai trabalhando ali no casamento, ele trabalha no relacionamento dos pais com os filhos, e depois dos servos com os senhores, e dos senhores, então, com os seus servos. Aqui parece-me que, embora ele use como espelho a mesma ideia, mas o objetivo dele é um pouco diferente. Pensando nesse objetivo, se nós fôssemos avaliar, irmãos, numa leitura bem rápida, Colossenses, capítulo 3, 18 até o 4:1, que mais uma vez eu repito, na minha versão bíblica tem os deveres da família, e eu não concordo muito com essa palavra deveres, não neste contexto de Colossenses, e nós vamos tratar um pouco sobre isso. Nós vamos ver aqui que nós encontramos um ideal, assim, que é muito desejável, né? Em meio aos relacionamentos, seja no relacionamentos ali conjugal, iniciando ali com esposas e maridos, até o relacionamento ali, não é, profissional entre os servos e senhores e servos. É o ideal, desejável, porque aqui nós encontramos algo bem orgânico, e se você bem prestou atenção, é algo tão orgânico que ele parte da família, né? E de maneira mais direta, da caminhada e relacionamento conjugal, marido e esposa, e vai então de forma orgânica, passando então por toda a família, pelos filhos e indo até a área profissional. Então, é algo desejável. Então, é um texto que é espelho, né, ali de Efésios, embora no seu objetivo, acredito eu, há uma certa diferença, tá bom? O texto que nós vamos ler então, do capítulo 3 de Colossenses, eu quero que você acompanhe comigo, é do versículo 12 até o versículo de número 17, tá bom? Esse bloco tem por título, na versão que eu tenho nas minhas mãos, as virtudes devem ser cultivadas. Então vamos lá? Está escrito assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem.
Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém, irmãos. Ok, irmãos, nós queremos falar um pouco nessa manhã, baseado aqui em uma sentença, não é? Então, essa sentença seria: relacionamentos quebrados precisam de um Salvador. É uma afirmativa que eu faço aqui nesta manhã. Relacionamentos quebrados, e quando eu digo relacionamentos, partindo do princípio, é marido e esposa, né? Então, ali, homem e mulher, tá bom? Então, relacionamentos quebrados precisam de um Salvador. E eu quero afirmar também que esta sentença, esta afirmativa que eu trago, há uma prerrogativa presente nesta afirmativa, tá bom? Há uma prerrogativa. E é justamente esta prerrogativa que nós queremos apresentar por meio desse estudo bíblico. Bem, o casamento, irmãos, como nós bem sabemos, nos dias atuais, talvez seja, se não, a área mais atacada, né, que existe hoje em dia. De todos os relacionamentos que nós conhecemos e que possam existir, talvez o casamento seja o mais atingido, né? Então, sofre muitas críticas, a ponto de, inclusive, gerar, não é, um sentimento quase que coletivo, né, em toda a sociedade, que hoje dificilmente alguém solteiro almeja o sagrado matrimônio, né? Então, poucas pessoas hoje em dia falam de um casamento. Então, a grande maioria das pessoas que hoje ainda falam de um casamento, que sonham em um casamento sendo solteiras, são pessoas que dizem respeito ainda a essa geração um pouco mais antiga, né? Mas essa nova geração que está aí diante de nós é uma geração que tem um verdadeiro repúdio pelo casamento, né? Então, nós ouvimos frases como: para que casar, não é? Como viver preso a essa ideia social, né, de um casamento, de estar apenas como uma pessoa para todo sempre, inclusive fechando com essa pessoa uma aliança, porque às vezes as pessoas elas até se unem, não é? Elas criam ali um casamento que é apenas social, né, por assim dizer, mas de forma documental não existe nada escrito, né? Então elas se questionam muito, e questionam muito essa ideia de você fechar uma aliança com alguém e você ainda fechar um contrato com essa pessoa, não é? E fechando então um contrato com ela, o famoso casamento de papel passado. Então há muitas prerrogativas em torno disso, né? Então há muitas responsabilidades e vem sempre aquelas ideias, né? Estamos casando, mas até quando vai durar? E se esse casamento finalizar? Então, certamente o problema, né, será bem maior se houver ali um papel passado, se houver ali um documento. Então, o número de divórcios é algo que também cresce de forma tremenda, um número assustador que nós vimos, né, há pouco tempo, inclusive já foi dito aqui no púlpito dessa igreja, o número de divórcio, inclusive em meio ao povo cristão, né, o povo evangélico, tem sido um número crescente. Então, inclusive, doutrinas bíblicas que até pouco tempo, para nós, eram temas totalmente já concluídos e conclusivos. Para nós não existia nenhum tipo de aresta, nós entendíamos que aquilo era a palavra de Deus, a gente não cogitava nem pensar de maneira diferente, porque a palavra era muito clara acerca disso. Me refiro, por exemplo, ao divórcio, né? O divórcio era um tema que na nossa mente ele era muito bem redondinho, muito bem fechado, existiam textos bíblicos, né, para nós
que falavam diretamente sobre isso, e não havia nenhum tipo de dúvida. Hoje, irmãos, há uma série de livros, tido como livros cristãos, evangélicos, escritos por pessoas que passaram pelo divórcio, inclusive muitos destes pastores, né, que passaram pelo divórcio, e que ficam tentando encontrar brechas em meio a essa doutrina, que para nós, até pouco tempo, era uma doutrina já definitiva. E para mim ainda o é definitiva, né? Para mim ainda o é definitivo. O divórcio não é algo que faz parte da nossa caminhada, a não ser, como nós já falamos em alguns momentos, por 3 razões apenas. Inclusive, essas 3 razões nós citamos 15 dias atrás, quando nós ministramos aqui. Essas 3 razões que permitem, então, o divórcio à luz da palavra do nosso Deus. Mas hoje não. Hoje existe uma centena de livros, há uma centena de pregações, né, neste mundo totalmente midiático que nós vivemos, nessa sociedade que é tomada pelas redes sociais, pela facilidade da informação. Existe hoje uma série de estudos bíblicos, uma série de pregações que rapidamente nós encontramos aí, né, no YouTube, encontramos na internet, onde homens que se auto-intitulam como homens de Deus, que eles abalizam o divórcio, sem ser por uma daquelas 3 razões, abalizam o divórcio, e são homens que inclusive já passaram por divórcios e que vão aí já no segundo, no terceiro, no caso, casamento. Então, um número de centenas de pessoas, irmãos, de pregadores, de pastores, de cantores, de pessoas que têm uma certa influência no meio cristão, não é? Ou como eles costumam dizer, no meio gospel, há uma influência muito grande. São pessoas que encontram as portas dos templos abertas para eles, para ministrarem por meio da palavra, por meio de louvores, e que são pessoas que têm um testemunho muito aquém no que diz respeito a essa área da família. Então, a família, de fato, irmãos, é talvez um dos projetos de Deus, se não o mais, volto a repetir, mais atacado que existe. E eu acredito que há uma razão para isto. Há uma razão, justamente porque eu creio que é o cerne mesmo, é o ponto de partida. Eu creio que tudo que parte da família vai gerar, então, consequências, sejam consequências boas, sejam consequências ruins, inclusive para a igreja do Senhor Jesus. Porém, eu afirmo também que não importa a crítica que o casamento receba, não importa. E quando eu falo casamento, eu falo da ideologia do casamento, né? Então, não importa a crítica que o mundo teça contra o casamento, não importa a crítica, né, que o mundo ali aponte ao casamento. Pelo menos 3 coisas eu posso declarar aqui para aqueles que casaram-se um dia ou para aqueles que almejam o sagrado matrimônio. Primeiro, ninguém casa para sofrer. Ninguém. Eu não sei você, mas eu particularmente, eu não me casei com a minha esposa, né, com Jane, porque eu disse assim, rapaz, eu quero sofrer. Eu vou me casar porque eu quero sofrer. E eu escolhi a dedo uma pessoa, essa pessoa vai me fazer sofrer porque eu quero sofrer. Alguém aqui casou para sofrer? Sinceramente, embora, talvez, porventura, inclusive você que está acompanhando esta live, você que não é principalmente uma pessoa crente e que tem padecido no seu casamento, no seu relacionamento, eu tenho certeza absoluta que você não casou para sofrer. Você não casou para isso. A segunda coisa é que, da mesma forma que ninguém casa para sofrer, ninguém casa para fazer o outro sofrer. Ninguém casa para isso, irmãos. Eu não casei com Jane porque eu disse assim, rapaz, eu quero casar com uma pessoa porque eu quero acabar com a vida dela. Eu quero destruir a vida de alguém. Com quem? Com quem eu vou fazer isso? Aí um dia eu encontrei Jane, comecei a namorar com ela, pedi ela em casamento, porque o meu objetivo era trazer sofrimento na vida dela. Não, ninguém se casa para fazer sofrer. Ninguém se casa. Você casou certamente porque você almejava fazer muito bem para essa pessoa que está do seu lado. Não foi assim? Você nem casou para sofrer, você casou de fato para ser feliz e você casou também para fazer o outro feliz. Embora hoje você olhe do seu lado e veja
a pessoa que se casou com você, muito mais entristecida, abatida. Há muitas pessoas que hoje vivem um casamento que para pensar. Presta muita atenção. Você, quando casou com essa pessoa, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, há 5 anos atrás, essa pessoa era um rosto alegre, feliz, que iluminava o ambiente. Perceba como mudou, não é? Perceba como mudou. E se você percebe que, inclusive, esta mudança diz muito mais respeito ao lar, à casa, porque essa pessoa, quando você enxerga ela, se relacionando com pessoas de fora, ela está bem, ela sorri, ela se alegra, mas em casa, no casamento, no relacionamento, você percebe um olhar sofrível, de tristeza. Então você não se casou com esta pessoa para fazer ela sofrer. Ninguém casa-se para isso. Então, ninguém se casa para sofrer, ninguém se casa para fazer sofrer, e, em terceiro lugar, ninguém se casa para separar. Ninguém. Ninguém. Quando nós nos casamos, e aí não importa onde você se casa, não é? Pelo menos aqui no Brasil, quando nós nos casamos, a gente se casa, alguns na igreja, não é? Outros casam na igreja e no civil, e alguns se casam só no civil. E é uma coisa que nós temos que entender. Alguém não pode, no Brasil, né? Alguém não pode se casar, inclusive um crente, apenas na igreja. Não tem como se casar apenas na igreja. Pastor, mas eu conheço alguém que se casou na igreja e não foi casar no civil. Não. A pessoa que se casou na igreja e não foi lá para o cartório é porque se casou na igreja com efeito civil. Então, o pastor, ele vai lá, pega um documento no cartório, ele é autorizado para isso, ele traz esse documento do cartório para a igreja, e, em vez de a assinatura acontecer no cartório, acontece na igreja. E quando o casamento acontece na igreja com efeito civil, terminou o casamento, o pastor pega esse documento, entrega ao noivo, né, e diz assim: você tem 7 dias para levar no cartório. Se não levar no cartório para ser carimbado, lá no cartório, para ser documentado, em 7 dias o casamento pode ser desfeito. Olha como é sério. Então, ninguém pode se casar só na igreja, ok? Mas a gente pode sim se casar só no civil. O casamento no civil é o casamento diante de Deus e é o casamento diante dos homens, porque é ali naquele momento, né, que a gente vai lá e promete. E entre alguns votos que nós fazemos é que seja até que a morte nos separe. Então ninguém se casa para separar. Eu, mais uma vez, quero usar como exemplo, eu não pensei assim: eu vou casar com Jane porque eu tenho um objetivo de vida, eu quero passar 5 anos com Jane. Né? Eu quero passar 5 anos com ela, e aí, depois de 5 anos, se não der certo, se não estiver legal, a gente separa. Né? Já casa com esse pensamento, com essa intenção? Não. Todas as pessoas que se casam para permanecer. Ninguém casa para sofrer, ninguém casa para fazer o outro sofrer, ninguém casa-se para se separar. Então, ainda que o casamento sofra muitas críticas e sofre, essas 3 verdades são verdades inerentes a todos os apaixonados, né, que sonham ainda com o sagrado matrimônio. Mas aí, então, o casamento sofre críticas, o casamento passa por dificuldades e passa por alguns motivos, por algumas razões. E Paulo, ele trata aqui em Colossenses capítulo 3, mantenha o texto aberto aí para você acompanhar comigo. Nesse próprio texto, ele vai apontar para o que seriam algumas causas dos infortúnios no sagrado matrimônio. Paulo vai apontar aqui algumas causas que o escritor aqui, ou melhor, o organizador do texto sagrado, e mais uma vez eu repito, pelo menos aqui na versão que eu tenho em mãos, que é a revista e atualizada, acima do versículo 5 de Colossenses 3, tem uma nomenclatura, né? Ele apresentando o bloco. E ele vai chamar, então, essas coisas de vícios, né? Então, os resultados desta união, ponto, aí ele coloca os vícios, né, que devem ser abandonados. Então, essas causas ele apresenta como vícios, numa ideia de, acredito eu, de algo
que começa a ser reproduzido no casamento, no matrimônio, que a gente nem percebe mais, é o vício, né? Então, eu nunca tive, assim, nenhum vício acerca da bebida e de fumo, de cigarro, né? Eu não tive nenhum desses vícios na minha vida. Mas eu já vi pessoas com esses vícios, né? Então, eu sei, por exemplo, que se alguém nunca fumou na vida, e ele pega ali o primeiro maço de cigarro, e ele dá acende o primeiro cigarro da vida dele, e ele puxa muito ali de vez, o primeiro, né, cigarro, na hora, não é? Ele vai tontear, alguns chegam até a desmaiar, não é? Alguns passam mal, começam a vomitar, no primeiro, porque não há um costume, ainda não há o vício. Mas depois de alguns meses, né? Ele já acostumado, ele pega uma ele acende o cigarro que ele nem percebe, é natural, é natural, é natural. Ele está lá caminhando com o cigarro na mão, nem se queima, né? A pessoa com um vício, nem se queima, vai lá fumando um atrás do outro, ele se acostuma. O vício fala da naturalidade da coisa, você já faz sem nem perceber. E Paulo aqui, ele vai apresentar pelo menos 10 vícios. Eu disse 5, mas é 10. 1, 5, 5, tá bom? Ele apresenta 10 vícios, né? Que vão corroer justamente esses relacionamentos. E para nós aqui, e acredito eu quero defender isso nessa manhã, em especial para o casamento, Paulo ele vai apontar como sendo as principais razões para esse casamento começar a sofrer infortúnios, ou já está sofrendo infortúnios por causa desses 10 vícios. Versículo 5, ele vai apresentar os 5 primeiros vícios, ele vai dizer, prostituição, está acompanhando aí comigo, 3:5, Colossenses 3:5, prostituição é o primeiro, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, que segundo Paulo é idolatria, né? E a avareza em si é idolatria. Por que a avareza é idolatria? Porque a avareza demonstra um amor maior por determinada coisa, geralmente algo de valor, né? É o tido como valor. A gente geralmente fala só com respeito ao dinheiro, né? Mas tipo a avareza pode ser demonstrado também através do ganho do dinheiro, então a sua profissão, o seu trabalho, né? Então são pessoas que colocam isto em primeira instância na sua vida, começa a dominar o seu coração, então por isso que também é idolatria. Então Paulo apresenta esses 5 vícios que de repente no seu casamento, de repente, você começa a naufragar, a sofrer infortúnios, porque coisas como essas se tornaram rotineiras no seu casamento. Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. No versículo 8, ele vai citar mais 4 desses vícios. Ele vai citar ali no meio do versículo 8, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem obscena do vosso falar. Então ele cita mais essas 4, né? Então se torna natural. Assim, todas essas coisas, quando feitas pela primeira vez no casamento, e essa primeira vez, irmãos, não vem com força total, claro, né? Então se você se casa com alguém, não é no dia seguinte no casamento. Pode até acontecer, mas é algo que vai aos poucos, né? Aos poucos. Então, a pessoa que está do seu lado hoje, no casamento, no relacionamento, e ela já tem esses vícios no casamento, ela se ira de sobremaneira, ela se indigna, ela muitas vezes é até má com você, maliciosa contigo, usa de linguagem obscena, a impureza, a paixão lasciva. Essa pessoa que faz hoje, de uma forma não tão pontual, mas direta mesmo, começou aos poucos, né? Então é aquela coisa, vai aos poucos, vai lançando ali de fato a semente, essa semente ela vai sendo permitida, então ela encontra o terreno, ela vai ali crescendo, 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 de repente dentro de casa você tem uma árvore de maldade, de maledicência, de palavras obscenas, e aí vá pensando nas derivantes, né? Nas derivantes. Tem uma árvore que gera frutos de um mal-estar, de alguém que explode fácil, de alguém que não ouve, de alguém que só quer falar, de alguém que é iracundo,
de alguém que muitas vezes trata o outro pior do que a pessoa mais distante dele, né? Então, é uma pessoa muito doce com os de fora e muito azedo para com os de dentro, começando em especial pelo seu cônjuge. É o marido que distrata a esposa, é a esposa que distrata então o marido. E no versículo 9, ele vai citar o último dos vícios, o último deles, que é a mentira, né? No versículo 9, não mintais uns aos outros. Para mim, o pior dos vícios é a mentira. Para mim, Paulo, ele não coloca por último. E talvez aqui, essa mentira, porque para mim é pior. Talvez aqui você pense em outras, alguém que mente e tal. Para mim aqui, nesse contexto, irmãos, é a mentira dentro do contexto, né? Então, é a pessoa, digamos, que ela se ira, ela é iracunda, ela tem aqueles demais vícios, ela lhe trata mal, é o seu cônjuge que está lhe tratando mal, está desrespeitando você e mente, dizendo que não. Você vai lá e diz, você está me tratando assim. E a pessoa, não estou não. É mentira, está mentindo. Porque no fundo, a pessoa sabe. A pessoa sabe quando ela está sendo ali pesada com o outro. Ela sabe. Ninguém enlouqueceu, né? Nós sabemos que há uma diferença, né? Diferença. Quantas vezes no relacionamento, no meu mesmo com Jane, por muitas vezes, a gente está conversando, tratando um assunto, e a gente para assim, eu paro e digo, opa, Jane, calma, a gente está muito ácido um com o outro. A gente está ácido. Então é melhor a gente fazer o quê? Vamos parar, mudar de assunto, vamos para outro lugar, porque essa é uma frase que a gente diz muito assim um para o outro. A gente está ácido. Porque é viciante, irmãos, a gente não percebe. Quando menos espera, você está distratando a pessoa que é mais próxima de você. Como eu costumo dizer, se alguém bate à porta e é um estranho ou um amigo que seja, na hora você muda, você trata bem. Então algo não está correto, né, nesta fração aí. Então não mintais ao outro, e a mentira talvez seja, para mim, talvez eu falando para vocês, para mim, de fato é a pior de todas. Paulo não coloca por último, por acaso, dentro do contexto. É aquela pessoa que diz que não, eu não tenho esses vícios na minha vida. Você está enganado. E a pessoa sabe que tem, ok? Então Paulo, ele apresenta, naquilo que ele chama esses vícios, de coisas que dizem respeito à vossa natureza terrena. É algo que está inerente à carne. É algo que diz respeito àquela caminhada do velho homem, não é? Então é algo que diz respeito à carne pecaminosa. Versículo 5, ele fala a vossa natureza terrena e apresenta então esses 10 vícios. E aí o que Paulo faz na sequência? Na sequência ele apresenta então algumas ações. Pelo menos 2 ações Paulo vai apresentar aqui na sequência. Me refiro ao versículo 12 e ao versículo 13. Olha só, depois de citar esses vícios, Paulo apresenta então essas 2 ações. A primeira delas, no 12, ele vai dizer, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. E ele fala, de ternos afetos. Então, olha, vocês precisam ser ternos. Aonde? Em que área? Nos afetos. Nos afetos. E, mais uma vez, eu vou provar isso para você, partindo do casamento. O casamento é o ponto de partida. Tá bom? Então, você que está vivendo um casamento aí totalmente desvirtuado, cheio de infortúnios, um casamento triste, você está pensando em colocar um ponto final, mas não é isso que você queria. Você preferiria resgatar o seu casamento. Paulo começa dizendo aqui que nós temos que nos revestir, então, de ternos afetos. Então, se a nossa forma afetiva de um com o outro está sendo marcado por aqueles vícios negativos, Paulo está dizendo assim, olha, reverta isso. Se são 10, né, os vícios negativos ali, que diz respeito à vossa natureza terrena, vossa natureza carnal, e isso está destruindo o seu relacionamento, então se revista de ternos afetos. E aí ele vai apresentar aqui pelo menos 5 desses ternos afetos. Revista-se de ternos afetos, ele vai dizer de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão
e de longanimidade. São 5, ok? A segunda coisa que ele vai apresentar como uma ação, versículo 13, suportai-vos uns aos outros. E de que maneira? Olha, perdoando mutuamente. O perdão precisa ser liberado e o perdão também precisa ser recebido, né? Caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, né? Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Ok? Quando Paulo apresenta, então, essas duas ações, Paulo, ele percebe, de certo modo, que ele levantou muito assim, não é? O sarrafo, né? Então, o sarrafo, ele ficou muito alto. Como eu vou praticar o terno afeto, esses 5 ternos afetos, como é que eu vou fazer isso se há um vício em mim? Como que eu vou fazer isso? É como você dizer para alguém, largue o cigarro, né, do dia para a noite. E nós sabemos que não é assim que funciona. Pode até existir? Pode, é uma exceção a regras. Mas, naturalmente, um vício, ele é ali largado aos poucos, né? Geralmente, um vício, não é que ele precisa ser trocado por outro vício. Inclusive, há de se ter cuidado com isto, né? Então, tem pessoas que, por exemplo, largam o cigarro e começam a mascar um chiclete de antitabagismo, né? Um chiclete de tabaco, né? Ele começa a mascar ali. Acaba, de nicotina, né? Acaba se viciando no chiclete de nicotina. Né? Então, não é trocar um vício por outro vício, mas encontrar algo que seja saudável e você vai pondo ali no lugar de, né? De. Então, mas como que alguém iria se revestir de ternos afetos e simplesmente resolver? Paulo, parece-me que ele percebeu isso. Ele percebeu, há uma necessidade de trocar os afetos ali que estão sendo cometidos de forma negativa por ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, longanimidade e principalmente há uma necessidade de liberar perdão e de receber também perdão. Mas Paulo percebeu a dificuldade e aí é então que no versículo 14 ele vai trazer para nós de maneira muito mais fácil, muito mais didática, quando ele diz aqui, acima de tudo isto. Quando Paulo coloca acima de tudo isto, e ele coloca porém, ele apresenta então 4 coisas que aí sim, de maneira muito mais fácil, nós podemos aplicar na nossa vida, você pode aplicar na sua vida, e pode ser o start para você então recuperar, restaurar um relacionamento que esteja quebrado. Que primeira coisa é essa? A primeira coisa que ele apresenta é o amor. O amor, não é? Então, olha só, versículo 14, acima de tudo isto, ou seja, de tudo isso que eu falei até agora para vocês aqui, Paulo falando, de tudo isso que eu apresentei para vocês, coloca um pouquinho do lado, porque acima dessas coisas, melhor do que essas coisas, ou comece por aqui, acima de tudo isto, porém, esteja, ele coloca então o amor, e ele declara que é o vínculo da perfeição. Qual é o vínculo da perfeição? O amor. Mas o que isso significa? Vínculo, a palavra vínculo. O que isso significa? Significa, irmãos, que Paulo está falando daquilo que liga. Paulo está falando daquilo que une, né? Não sei quantos usam gargantilha, mas a sua gargantilha, ela é formada por aros, né? Por elos. Né? São elos, né, que unem uma rodinha a outra, digamos assim. Né? Então, vai criando um elo. Né? Então, cria uma gargantilha, por exemplo. Cria uma corrente, um elo ligado ali ao outro elo. Né? Então, isso são vínculos. Então, se há vícios no casamento e os ternos afetos estão sendo deixados de lado e não há espaço para o perdão, nem a liberação, nem o recebimento, Paulo está dizendo, acima de tudo isto, então, acima de tudo isto, esteja o amor, porque o amor é o vínculo, o amor é o que vai unir, o amor é o que vai manter algo junto. O amor aqui, ele é apresentado como aquilo que une justamente todas as virtudes cristãs. É basicamente isso.
O que é que o amor vai fazer? Vai nos unir? Não essencialmente. O amor vai unir as virtudes cristãs que estão quebradas no nosso meio. Porque perceba que Paulo fala, o amor, ele é o vínculo. Mas ele é o vínculo de quê? Da perfeição. Se os vícios apontam para a imperfeição, para mim, os ternos afetos apontam para a perfeição. E é justamente o que Paulo citou aqui no versículo 12, né? Ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Tem um texto bíblico que fala muito mais direto acerca disso e que aponta o amor como sendo o vínculo mais perfeito. Talvez até entendamos um pouco mais esse versículo hoje, né? Que é Gálatas capítulo 5, versículo 22 e o versículo 23. Porque lá está escrito, mas o no singular, fruto no singular, do Espírito é no singular o quê? O amor. Não é isso? O amor é o principal vínculo. Aí ele sequencia alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas o amor, ele apresenta como sendo o fruto. É o fruto, né? Partindo do amor, finalizando até o domínio próprio. E essa prática, que para mim é a perfeição, essa prática aqui, é o que vai inibir justamente todos os vícios que vêm ali, não é? Como Paulo bem colocou, que vem ali da nossa natureza terrena, que seria natural a nós, mas a gente pode rejeitar. Então, nós vamos vencer essas coisas com o amor, com a alegria, com a paz, com a longanimidade, com a benignidade, com a bondade, com a fidelidade, com a mansidão, com o domínio próprio, com os ternos afetos. Então, o amor que você se casou, né, por causa do amor. E ainda que hoje você vivencie problemas, o amor, né, eu creio, ele é eterno, ele ainda está aí. Ele está sofrido, ele está abalado, ele está vivendo em um ambiente desestruturado, mas esse amor ainda existe. E Paulo diz, acima então de tudo isto, porém, esteja o amor, né? Ou você olhar para a pessoa que está do seu lado e você dizer, não, eu amo essa pessoa, eu casei porque eu amo, então vale a pena lutar por ela, ok? A segunda coisa que Paulo apresenta aqui é a paz. É a paz. Primeiro o amor, depois a paz, versículo 15. Então, acima de tudo isso que eu falei, esteja, então, versículo 15, né? Seja a paz de Cristo, e ele completa, seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração. Agora aqui, irmãos, tem um pulo do gato. Pastor, uma coisa que me falta hoje é paz. Uma coisa que eu não tenho mais no meu casamento, no meu relacionamento, pastor, é paz. Eu até estou bem no meu trabalho, infelizmente, né? Eu já ouvi muito testemunhos como esse. Pastor, eu estou no meu trabalho, às vezes eu faço hora extra. É para eu sair de 6 horas da noite, eu vou até 8, porque eu não tenho vontade de ir para casa. Já pensou, irmãos? Se tem um lugar que eu não quero voltar, é minha casa. Já pensou? Que coisa terrível. Já pensou? Já ouvi muito esse testemunho. Se eu pudesse, pastor, tem gente que sai do trabalho e vai, tipo, para um barzinho, vai encontrar com amigos, vai fazer qualquer outra coisa, porque quer chegar em casa, porque eu chego em casa, eu perco a minha paz. Irmãos, tem um pulo do gato aqui. Perceba que Paulo não está falando de paz de espírito. E quando o homem fala isso que eu falei para você, ele está falando de paz de espírito. Qual é a paz que ele fala aqui? É a paz de Cristo, é diferente. Não é paz de espírito. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. É a paz de Cristo. Não é a paz de espírito. Quando a gente fala assim, eu estou sentindo paz no meu coração. Isso é paz de espírito. Essa paz de espírito, inclusive, pode enganar você, não é? A Bíblia diz que a gente não deve confiar no nosso próprio coração. Ele é mau, ele é perverso, ele é inclinado para o pecado. Então, é um erro a gente seguir o que nos diz o coração. Eu vou fazer o que meu coração está sentindo. Não, não faça isso. Não é essa paz que deve reger
a nossa vida, mas é sim a paz de Cristo. A paz do Espírito é uma paz circunstancial, é uma paz emocional. Ela depende da ausência de guerra, da ausência de tribulação, da ausência de lutas. A paz de Cristo é uma paz espiritual, é uma paz mais profunda, é uma paz governante. É Ele quem governa em nós. É quando Jesus Cristo foi preso no Getsêmani, em meio àquela turbulência, a ausência de paz, de espírito, foi um momento de angústia, foi cada discípulo correndo para um lado, Pedro sacou de uma espada, mete em um dos soldados, corta a orelha de Malco, né? E Jesus Cristo disse: não, Pedro, não. Repreende, não. Pela ausência de paz de espírito, Pedro estava procurando por meio da espada e não. Aí Cristo traz a paz naquele momento, embora houvesse turbulência, embora ele ainda estivesse sendo preso. Ele vai lá, pega a orelha, coloca novamente na orelha de Malco, né, e ali a cola novamente, faz esse milagre. Isso é a paz de Cristo. Isso é a paz de Cristo. Uma paz, que é a paz de espírito, ela pode até existir sem Deus. A paz de espírito pode até existir sem Deus, mas a outra paz não. A outra paz, ela só existe em Cristo. É a paz de Cristo. É nós passarmos por lutas, tribulações, turbulências, e ainda assim sentirmos a paz. Esta é a paz de Cristo. E aí Paulo diz, acima de tudo isto, seja entre vós a paz de Cristo. E a paz de Cristo seja o quê? No vosso coração? O árbitro. O árbitro. Então, é o árbitro. Eu creio na palavra. Então, essa paz de Cristo vai ser o árbitro no meu coração. Eu vou procurar mudar, eu vou procurar refletir, eu vou meio que deixar passar algumas coisas, eu vou engolir sapos no casamento por causa da paz de Cristo, porque Ele é o árbitro, é Ele quem me julga. É Ele quem me julga. E não a minha paz de espírito. Pela paz de espírito, tem muita gente deixando o casamento, né? Muita gente, não, eu preciso sair desse casamento porque eu preciso de paz. É paz de espírito. Mas há muitas pessoas que dizem, não, eu vou lutar pelo meu casamento por causa da paz. Mas que paz? A paz de Cristo. Ok, irmãos? E aí, em terceiro lugar, ele apresenta também, como esse acima de tudo, ele apresenta uma base. É a base. Olha só, versículo 16, habite, mas não apenas habite. Habite de que forma? Ricamente. Se é ricamente, é como? É muito. É muito. Minha carteira está vazia. Minha carteira está vazia. Então, ela não está uma carteira rica. Né? E se ela tiver com R$1, R$2, tem dinheiro, mas não é rica. Agora, minha carteira tem R$1.000 ali, nossa, minha carteira está rica. Ricamente é muito, né? Então, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E a palavra de Cristo realmente, irmãos, olha, é algo extremamente necessário, né? Para que possamos, de fato, lutar, né, contra os vícios que Paulo apresentou. Se você abrir comigo lá em Mateus, capítulo 7, um texto bem conhecido por todos nós, Mateus 7, a partir do versículo número 24, nas palavras de Jesus, ele vai dizer, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque ela fora edificada sobre a rocha. O que é a rocha? É o ensino de Jesus, né? São as palavras dele. Ele deixa isso muito bem claro. São as palavras dele. Para nós hoje, o que é a rocha? É a palavra de Deus. É a nossa base, é a nossa fundamentação. Tendo esta base, nós impediremos as tempestades? Impediremos os ventos? Impediremos aqui que os rios transbordem? Não. Vão transbordar do mesmo jeito, vão vir as tempestades do mesmo jeito.
Mas uma coisa é certa, tudo isso, né, essas tribulações, essas intempéries, vão assolar a nossa casa, vão sacudir, mas não vão destruir. Por quê? Porque a base é a palavra. Da mesma forma, Jesus vai dizer, no versículo 26, que todo aquele que ouve estas mesmas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Aí ele vai dizer, olha, caiu a chuva do mesmo jeito, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande o quê? A sua ruína. Então, a palavra é a base, e tem que ser muito, é ricamente. É ricamente. Você está passando por dificuldades no seu casamento? Vou falar a coisa mais trivial possível, mas eu acredito do fundo do meu coração. E eu desafio qualquer pessoa a se levantar aqui neste ambiente, ou vir aqui nessa igreja, sendo um crente, e não concordar com o que eu vou dizer agora. Mas, mesmo não concordando, poucos colocam em prática. Você está passando por uma crise no casamento, você já pensou em buscar um conselheiro, já pensou em fazer terapia de casal, já pensou em ir para o encontro de casais. Tudo isso é válido. Tudo isso é válido. Tudo isso é bom. Havendo necessidade, façam. Mas não pule a primeira etapa. Qual é a primeira etapa? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Para mim, a Bíblia ela é muito suficiente para todas essas coisas. Para mim. E quem duvida disso? Quem duvida? As outras coisas podem se tornar necessárias? Podem. Podem. Mesmo passando por essa etapa, claro. Mas muitos dos problemas podem ser evitados. Muitas manhãs de terapias podem ser evitadas, começando em especial e essencialmente pela palavra. Mas entenda, é ricamente. Não é de qualquer jeito. Não é de lambuja. Não é dizendo, fala comigo hoje, Senhor, e abre a Bíblia assim, sabe? No momento de dor. Não, leia a Bíblia. Como a gente está fazendo aqui nessa manhã. Olha o que a gente está fazendo. A gente pegou um texto, estamos degustando esse texto, versículo a versículo, fazendo perguntas para ele, indo para cima, para baixo. A leitura bíblica é assim, irmãos, analisando o contexto. Leia, porque essa palavra tem que habitar ricamente em vós. Inclusive, Paulo aqui, ele já trata de apresentar algumas consequências de quando a palavra é a base. Ele vai dizer, instruí-vos, no versículo 16, e aconselhar-vos mutuamente em toda sabedoria. A gente só consegue fazer isso tendo conhecimento da palavra. A gente vai, olha, louvando a Deus, louvar a Deus, é por causa da palavra, com salmos e hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. Por quê? Porque a base é a palavra. A base é a palavra. E aí, em último lugar, além do, no acima de tudo isto, além do amor que está acima, além da paz de Cristo que está acima, além da base, que é a Bíblia, aí ele apresenta, em quarto e último lugar, o agente motivador. E aqui, não é? Se você bem preste atenção na minha forma de pregar, ainda ontem eu fiz isso, né? Eu já fiz muitas vezes. Eu gosto muito de pregar, e sempre, ou quase sempre, quando eu finalizo, irmãos, inverta agora. O principal é o último, né? Aí você vai de trás para frente. E é basicamente aqui, eu estou usando mais uma vez esta didática aqui. Porque o agente motivador que ele apresenta, irmãos, é tremendo. E aí, para você que não é um crente, eis aqui o ponto principal que nós gostaríamos de chegar. Para você que não é um crente e que está vivendo um casamento desafortunado, pensando em desistir, você recebeu esse corte deste sermão através de algum irmão aqui da igreja que te ama, que está preocupado com você e que julgou que esta palavra seria necessária à sua vida. Que agente motivador é este? Versículo 17, olha só. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Qual é o agente motivador? Melhor, quem é o agente motivador? Jesus. Jesus. Romanos capítulo 11, 36 diz, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas,
Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Ele é o agente motivador. E aí perceba, se eu então, acima de tudo, nossa, o perdão, liberar perdão, os ternos afetos, lutar contra esses vícios, pastor, tá dureza. O Paulo citou 10 vícios, eu vejo os 10 no meu marido, eu vejo os 10 na minha esposa. Pastor, não tem solução, difícil. Paulo disse, então, coloca de lado, acima de tudo isto, primeiro, inverte, busca o agente motivador. Fazei tudo por Ele, para Ele, em nome dEle. É por Jesus. Ele é o agente motivador. Depois, do agente motivador, voltando, Bíblia, palavra de Deus. Leia a Bíblia, a palavra. E aí, você que não é crente, conversa com esse mesmo amigo ou amiga que lhe mandou esse corte desse sermão, desse estudo bíblico, que está preocupado com você, que está vendo o seu sofrimento, a sua luta no seu casamento. Conversa com ele, me dá textos bíblicos, né? Passagens bíblicas, fala comigo sobre o que a Bíblia diz acerca do casamento. Esse irmão que mandou o corte para você, ele é habilitado, ele conhece, ele sabe desses textos, ele vai conversar contigo. A base, você vai buscar a base, que é a palavra, você precisa dessa rocha, porque a sua casa está sendo inundada por água, a sua casa está sendo abalada ali por forte tempestade, muitos ventos estão vindo sobre a sua residência, e já caiu uma parede, já caiu a outra, já está inundando, você está sentindo ali a base chacoalhando, você está dizendo, a minha casa está por cair, pastor, minha casa está sendo destruída, minha família está ruindo de vez. Ainda há esperança, ainda há esperança. Tem uma paredezinha em pé, tem uma paredinha em pé, coloca a palavra de Deus ali por base. O agente motivador é por Ele, Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer. Mas usa a base. E aí sim, a paz de Cristo, voltando, a engenharia reversa, né? Voltando, a paz de Cristo, não é a paz de espírito. Se você largar esse homem, se você largar essa mulher, talvez você até encontre a paz de espírito, mas não vai encontrar a paz de Cristo. Aí a paz de Cristo será o árbitro no teu coração. E aí, com certeza, aquele amor que está ali guardadinho, que está entristecido, empoeirado, abatido, frustrado, para muitos falido, ele vai ser ressuscitado. E aí sim você vai conseguir pôr em prática os ternos afetos. E também receber, claro, né, de volta, com toda certeza. Ou seja, olha o tema aí então, né? Lembra que eu fiz a afirmativa no tema? Relacionamentos quebrados precisam de um Salvador. E eu disse que havia uma prerrogativa. Que prerrogativa é essa? Jesus, né? Porque o tema já diz, precisam de um Salvador. Quem é esse Salvador? Jesus. E Paulo deixa isso muito claro. Olha lá comigo, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 4. Preste muita atenção. Se o versículo 1 até o versículo 4 do capítulo 3 de Colossenses não é similar ao versículo 17. É como se fosse uma moldura. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aí Paulo já emenda, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então ele está falando com pessoas que entenderam que a prerrogativa, esse Salvador é Jesus. Relacionamentos quebrados precisam de um Salvador, e o Salvador é Jesus. Salvador para o teu casamento. É Jesus. Mas Paulo insiste ainda, versículo 6 e o versículo 7. Por estas coisas, no 6, depois que ele apresenta 5 vícios, no 6, a boca seca, irmãos, por causa da sinusite. Nossa, eu tenho, Simone. Eu tenho. Então, por estas coisas, o versículo 6, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Aqueles
que permanecem andando na velha natureza ainda. Mas para você que abraçou o agente motivador, que é Jesus, o Salvador, então você deixa de ser um filho da desobediência. Tanto que ele afirma no versículo 7, ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, no passado, quando vivias nela. Aí o 8a, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Aí ele vai citar, então, mais 4 vícios, né, como nós vimos, e no versículo 9, ele cita mais um vício. Aí vem o versículo 10, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aí o versículo 12, agora sim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Quem são os eleitos de Deus? Aqueles que deixaram a velha natureza. Ele está falando aqui para aqueles que aceitaram este Salvador, que abriram a porta da sua casa, do seu lar, do seu próprio relacionamento, para que este agente motivador, que é Jesus, adentre. E aí sim, ele vai salvar esse relacionamento que está quebrado. Ainda ele vai dizer no versículo 15, na parte B, não é? Porque na parte A diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo e sede agradecidos. Um só corpo, não é? Então, a ideia aqui, creio eu, do corpo de Cristo. Então, a prerrogativa, ela está presente em todo o texto. Paulo, ele apresenta o problema, ele fala dos vícios que causam infortúnios, problemas, que destroem o casamento, o relacionamento, mas em todo o texto ele aponta para a prerrogativa. A prerrogativa que é Jesus, ele é o agente motivador, a base que precisamos, que é a palavra, a paz de Cristo e o amor, que será o vínculo ali da perfeição, né? Será então o amor. Então, tudo passa por Cristo. Tudo passa por Cristo. Quando eu afirmo que relacionamentos quebrados precisam de um Salvador, eu quero afirmar que tudo passa por Jesus. Tudo passa por Ele. Não há como restaurar relacionamento quebrado sem o devido Salvador. Permita-me. O vaso, ele quebrado, e esse vaso seria um símbolo do seu casamento, do seu matrimônio, e para alguns já é a família toda, né? A família toda está quebrada, está destruída. Os seus filhos vivem um momento de rebeldia, vivem uma vida que você não idealizou para eles. Então está tudo quebrado, a família está quebrada, destroçada. Você pode até ir, sabe, na casa de alguns restauradores. E esse restaurador, seja um psicólogo, seja um analista, seja um pastor, seja um amigo, uma amiga, são coisas úteis, são. Se necessárias, buscamos, claro. Mas essas pessoas, por elas mesmas, elas podem até unir os cacos. Mas o vaso jamais será do mesmo jeito. Vai ficar ranhuras, não é? Se antes você colocava algum objeto dentro dele, água, e você confiava totalmente, você não confia tanto assim mais. Porque há rachaduras. Só Jesus. Ele pega os cacos, diz a palavra. Ele chega a destruir o que está ainda ali em pé, ele vai lá, mexe, dá um chacoalhão, e daquele barro, ele faz um novo barro, um novo vaso. Só Jesus. Só Jesus. Então, Jesus é diferenciado. Tudo passa por ele, e não há como restaurar um relacionamento quebrado sem o devido Salvador. E esse Salvador, ele é Jesus. Nele, por ele, com ele, aí nós conseguimos. Conseguimos o quê, pastor? Aí vem o final do texto, versículo 18 até o versículo 4, versículo 1, não é? Aí nele nós conseguimos. Lembra que eu falei para você, na minha Bíblia aqui, a nomenclatura tem os deveres da família? E eu disse, eu não concordo com essa palavra deveres. Se eu fosse o organizador da Bíblia, do texto sagrado, eu não colocaria, que aqui não é inspirado, né, irmão? Nós sabemos, né? A nomenclatura não é inspirada, tá bom, irmãos? Não estou falando do texto sagrado.
Estou falando da nomenclatura, os deveres da família. Se eu tivesse organizado, eu não colocaria os deveres da família, eu colocaria as consequências na família. Consequências. Porque seria e é tudo muito natural. Se eu dou espaço para o agente motivador que é Jesus, se eu tenho por base a palavra de Deus, se a paz de Cristo é o árbitro do meu coração, e se o amor, ele existe, e ele é o vínculo da perfeição, logo, eu e minha esposa, nós lutamos contra os vícios que vêm no casamento. Nós lutamos. A gente tem mais sabedoria, para no primeiro start, um ou outro dizer assim, opa, estamos ácidos um com o outro, vamos parar um pouco, vamos mudar de assunto. E quando a gente muda de assunto, tem maturidade suficiente para mudamos de assunto, mas não é cada um para um lado, muxoxo. Mudamos de assunto e vamos aqui conversar sobre outra coisa. Temos um problema mal resolvido, mas isso não vai fazer com que nós durmamos separados, não vai fazer com que a gente fique intrigado, não vai impedir a nossa comunhão. Depois a gente resolve, mas a nossa vida continua. Então, se nós fazemos isto, consequentemente, naturalmente, nós vamos vivenciar o versículo 18 e o versículo 19. A esposa será submissa ao próprio marido, como convém ao Senhor. Aí vai ser mais fácil. Para mim, aqui, Paulo, ele está, não como aos Efésios, que ele desenvolve mais, ele só está apontando. O ideal aqui, o objetivo de Paulo é outro. É só mostrar, olha, será consequencial. Aquilo que eu falei aos Efésios será consequencial. A esposa vai respeitar o seu marido por causa do agente motivador, por causa da base, por causa da paz de Cristo, por causa do amor que é o vínculo da perfeição. O marido também vai amar a esposa e não vai tratá-la com amargura. O versículo 19. Vai ser fácil, vai haver respeito. Aí é consequencial, porque a esposa e o marido se tratam assim, os filhos em tudo obedecerão aos pais. É consequencial. Os pais, no versículo 21, não vão irritar os seus filhos. E uma família dessa, que age desta forma, versículo 22, serão bons servos. Assim como também, capítulo 4, versículo 1, serão bons senhores. Por quê? Porque tudo parte da família, e dentro da família, tudo parte dos pais, do marido e da esposa. Naturalmente, a sua família será totalmente reestruturada, será refeita, não é? Um relacionamento quebrado precisa de um Salvador, mas esse Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Eu desejo do fundo do meu coração que esta palavra tenha tocado a sua vida e reflita um pouco em tudo que nós falamos aqui. Avalie bem a lógica de tudo isto. Veja se não vale a pena, você que já tentou tantas coisas, tente isto, tente o certo, tente o que eu creio que é o melhor para a sua vida. Mesmo na dúvida, tente, dê espaço para esse agente motivador, para esta base que é a palavra de Deus, para a paz de Cristo e para o amor que é o vínculo da perfeição. E eu creio que este Jesus, esse Salvador, ele pode sim reestruturar, refazer todo o relacionamento que esteja quebrado. Que Ele nos abençoe.